Amém, graças a Deus. Estamos estudando as lições bíblicas desse terceiro trimestre de 2008, adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. E a nossa lição é a número 7, que será ministrada nas nossas escolas bíblicas dominicais, dia 12 de agosto de 2018, neste próximo domingo. O tema da nossa lição é Fogo Estranho Diante de Deus, e o comentário é do pastor Cláudio Honor de Andrades, e o texto áureo sugerido pelo professor é Levítico capítulo 10, versículo 3, que está escrito: E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão calou-se. Então, a verdade prática, está escrito que o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável por Deus. E a leitura bíblica em classe que é sugerida está no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1 ao 11, ao qual o nosso irmão e obreiro Lucas estará lendo para todos nós. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos as suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque esta sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profundo, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Amém, glórias a Deus. Obrigado, irmão Lucas. O objetivo central dessa lição é mostrar que o Deus Santo ele requer de seus filhos, de seus obreiros, uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Então nós vemos que a história
de Nadab e Abiú faz-nos uma séria advertência que Deus, ele não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, ele ceifará. O que semeia da carne, ceifará corrupção, e o que semeia do espírito, ceifará a vida e a paz. E nesta lição nós veremos que esses dois sacerdotes, que eram obreiros, apesar de todos os privilégios de que desfrutavam junto à congregação de Israel, eles não honraram o seu ministério. Antes, ignorando a recomendação da palavra de Deus, ofereceram fogo estranho ao Senhor e, no mesmo instante, foram mortos pelo Senhor, porque Deus, ele não se deixa zombar por homem algum. Então, aqui surge uma pergunta: como temos nos apresentado diante do Senhor? Enquanto avançamos nesse estudo, nós devemos refletir a forma que nós estamos agindo na casa do Senhor e no ministério eclesiástico. Bom, existem 3 tópicos aqui para serem estudados. O primeiro é discutir os privilégios de Nadab e Abiú. E o segundo é mostrar os perigos de se colocar fogo estranho no altar do Senhor. Andar de uma forma errada na casa de Deus. E o terceiro é compreender o porquê do luto no santo ministério. Então, o ponto central dessa lição, nós devemos nos aplicar, é que Deus é santo e requer de seus filhos, obreiros, ministros, pastores, uma postura igualmente santa. Então, nós iniciaremos agora o tópico número 1, que fala-nos sobre os privilégios de Nadab e Abiú, discutir os privilégios de Nadab e Abiú, que não basta pertencer a uma família tradicional de obreiros para usufruir da graça divina. É necessário, antes de tudo, ter uma vida de íntima comunhão com Deus, ser convertido, nascer de novo, nascer do Espírito e da palavra de Deus. Nós vemos, pois, a ascendência de Nadab e Abiú e o seu conhecimento da glória divina. Por exemplo, quanto à ascendência levítica, Nadab e Abiú pertenciam à tribo de Levi, que foram honradas com o sacerdócio divino, conforme Números capítulo 3, versos 1 ao 12. Os homens dessas tribos eram contados entre as primícias do Senhor. O próprio Deus havia dito: os levitas serão meus. Números, capítulo 3, 12, versos 12. Por consequente, os descendentes de Levi eram vistos como os nobres entre os nobres de Israel. E quanto à ascendência aarônica, que é o subtópico 2, além de pertencerem à tribo de Levi, Nadab e Abiú provinham da casa de Arão, da família de Arão, escolhida por Deus para exercer o sumo sacerdócio, e era o ofício mais honroso de todo Israel. Nem os reis podiam exercê-lo. De acordo com a genealogia de Arão, Nadab e Abiú eram os sucessores imediatos, do caso quando Arão, por velhice, se aposentasse ou morresse, os dois assumiriam o sumo sacerdócio. E o subtópico 3 fala-nos sobre participantes da glória,
Isso significa que quando o Senhor outorgou a lei a Israel, por intermédio de Moisés, lá estavam Nadab e Abiú, juntamente com os mais destacados anciões de Israel. E ali, no Monte Sagrado, presenciaram a manifestação da glória divina. E, além disso, foram testemunhas oculares da aliança que o Senhor firmara com os filhos de Israel. Enfim, Nadab e Abiú tiveram o privilégio de testemunhar o estabelecimento do pacto entre Deus e o seu povo israelita. Então, a síntese do tópico 1 é como sacerdotes, Nadab e Abiú tinham privilégios. Então, nós vamos agora falar sobre o tópico segundo, o tópico 2, que tem como o objetivo mostrar os perigos de se colocar fogo estranho no altar do Senhor. Então, 3 atitudes marcam o ato leviano e inconsequente de Nadab e Abiú. Ignoraram a Deus. Fala-nos também sobre a impaciência profana. Eles não tiveram a paciência de aguardar o momento de sua consagração como sumo sacerdote. E o segundo é apresentar um fogo estranho ao Senhor. Então eles ignoraram a Deus, entraram no compartimento santo, né? Esses 2 filhos do sumo sacerdote, de Arão, ignorando a ordem e a presença de Deus. Deus, em seu atributo ativo, ele é onipresente. Isso significa que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, ou melhor, todos os lugares estão prostrados diante de sua soberania, porque Deus é soberano. É um grande mistério, né? O espaço material não o limita em ponto algum. Então, ali, neste local, o Senhor não se encontrava somente, no caso, no tabernáculo, somente, mas em todo o arraial de Israel. Que nem Números 14, versos 14, está escrito: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, né? Então, além do Santo dos Santos e do lugar santíssimo, do lugar santo e o tabernáculo, todos os espaços eram contemplados pelo Senhor, assim como hoje. O Senhor, ele é onipresente. Todos os lugares estão diante dele ao mesmo tempo. Ele contempla todas as coisas, principalmente o interior dos nossos corações e dos mais secretos pensamentos da nossa mente. E o subtópico 2, do tópico 2, fala-nos sobre a impaciência profana. Somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro, conforme o livro de Moisés, Êxodo 30, versos 7 ao 9, está escrito: e Arão sobre ele queimará um incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Então somente o sumo sacerdote. E eles ignoraram tal ordem e desobedeceram a Deus. Então Abiú e Nadab não eram sumos sacerdotes. Eles eram sacerdotes e tinham a responsabilidade de ensinar o povo a lei de Moisés e conduzi-los à verdade. Por serem filhos de Arão, eles eram sucessores para o sumo sacerdote, mas não tiveram a paciência
e se precipitaram. E o subtópico 3 desse segundo tópico fala-nos sobre apresentar um fogo estranho ao Senhor. O incenso que eles tinham em mãos era o prescrito pelo Senhor, conforme Levítico 16, versos 12, e a brasa provavelmente era do altar, a brasa certa, porque tinha que ser a brasa do altar, que nunca se apaga, conforme Êxodo capítulo 30, versos 37. Porém, Nadab e Abiú não estavam consagrados a esse ofício. Eles ignoraram as recomendações divinas e ofereceram fogo estranho sobre o altar. Isso me faz lembrar de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz: Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, nós agora vamos passar para o tópico 3, que tem como objetivo compreender o porquê do luto no santo ministério. Compreender o porquê do luto no santo ministério. O ponto central de toda essa lição é que Deus é santo, irmãos. E Ele requer de seus filhos, ministros, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, todos os que estão em liderança, os novos convertidos, Ele requer de todos santidade. Deus é santo e requer de seus obreiros uma postura igualmente santa. Arão, em um único dia, perdeu seus 2 filhos, Nadab e Abiú. Essas mortes abalaram e trouxeram desespero para a sua casa, para a sua família. E Arão foi proibido de observar o luto pelos seus filhos. Foi proibido de observar o luto pelos seus filhos. Então, esse primeiro subtópico do tópico 3 fala sobre a morte de Nadab e Abiú. Então, que nem diz lá em Levítico 10, 2, conforme o irmão Lucas havia lido, o obreiro Lucas, Levítico 10, 2, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Porque eles não levaram em conta a santidade do Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo 48, versos 10, ele diz que maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. E esse princípio eterno serve para todos nós que estamos trabalhando e servindo como servo na obra do Senhor. E maldito aquele que preserva a sua espada no sangue. Essa lição e esse princípio eterno, ele serve para todos os cristãos e todos os ministros do Evangelho, todos os obreiros dos dias de hoje. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, de qualquer maneira, sem observar as orientações da palavra de Deus. Porque todos os que estão na lida trabalhando devem ter cuidado
como se apresentarem diante de Deus, que é santo. Apresentar liturgias bizarras, cultos mundanos, teologias permissivas, heréticas, costumes que ferem a doutrina de Jesus Cristo e dos apóstolos, é apresentar fogo estranho. E depois nós observamos aqui no subtópico 2 a remoção dos cadáveres. Segundo ordenou Moisés, foram feitas por dois primos de Arão, Misael e Eusafã, conforme Levítico capítulo 10, versos 4, ele diz: tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Nós vemos aqui nessa narrativa a semelhança dessa tragédia no Novo Testamento, quando Ananias e Safira, que amavam os elogios, que quiseram imitar Barnabé, que havia vendido um terreno e ofertado todo o dinheiro para a tesouraria da igreja, para a obra ministerial, eles quiseram imitar a Barnabé, mas mentiram, né? Mentiram a Deus. Então Ananias e Safira mentiram a Deus e foram imediatamente mortos por Deus. Lucas, ele registra essa narrativa em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 1 ao 11. Tem essa semelhança, né, com a morte desses dois sacerdotes. Uns por terem oferecido fogo estranho na casa de Deus, desobedecido a Deus, e esse casal aqui no Novo Testamento, por mentir ao Espírito Santo, mentir até desnecessariamente. Então, no subtópico 3, fala-nos que o luto ele foi proibido pelo Senhor. O luto foi proibido pelo Senhor. O que nós entendemos? Que diante da tragédia que atingiu a família de Arão, porque eles perderam 2 filhos de uma vez, o Senhor o proibiu de expressar luto e tristeza. E se ele o fizesse, também morreria. Arão, se ele desobedecesse a Deus, iria morrer. O que nós compreendemos aqui, meus irmãos, é que Deus, ele requer de Arão e de sua família, requeriu deles, de Arão e de sua família, que não expressasse o aspecto de proteção paternal ao sacerdote filho que errou. Ele não queria que Arão expressasse o aspecto de proteção paternal do pai para o sacerdote filho que errou. E isso daqui é o que chamamos de nepotismo, que é um substantivo. O que é o nepotismo? É a autoridade exercida pelos sobrinhos ou demais parentes do Papa na administração eclesiástica. Ou, isso está no dicionário, ou favoritismo para com parentes, em especial pelo poder público. Então ocorreu que Deus não queria que Arão expressasse esse aspecto, né? Então, diante de toda essa tragédia que atingiu a família de Arão, o Senhor o proibiu de expressar luto e tristeza, e se o fizesse, seria morto, porque é dever do ministro zelar pela santidade e a glória do nome do Senhor.
Então Arão e sua família deveriam suportar com santa discrição aquele período difícil. Não deveriam expressar esse luto. Foi o que ocorreu. E às vezes nós temos que suportar o insuportável, a fim de preservar a igreja de Cristo, porque ela está acima de nossa dor e a igreja, ela está acima também dos nossos interesses. Nós precisamos discernir o que é a igreja de Cristo. 1 Pedro, o apóstolo, no capítulo 5, versos 2 ao 3, ele diz: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, cuidado, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. Então nós vemos, meus irmãos, que o objetivo central dessa lição, mais uma vez, é que Deus é santo e requer de seus filhos uma postura de santidade. E a conclusão dessa lição é que nós devemos ter cuidado com a forma como nos apresentamos diante de Deus. O culto ao Senhor deve ser santo, reverente e verdadeiro. Portanto, chega de liturgias bizarras, cultos mundanos, teologias de prosperidade, permissivas e costumes que ferem a palavra de Deus, dando nomenclaturas a culto, culto de libertação, culto de prosperidade, culto de revelação, culto de descarrego. Nós conhecemos, isso tudo daí é invenção do homem. Culto é culto ao Senhor, culto de oração, culto de adoração e louvor a Deus. Se não atentarmos à santidade e à glória divina, não subsistiremos, pois o nosso Deus, embora seja conhecido pelo amor e bondade, é também um fogo devorador, conforme Isaías capítulo 30, versículo 27. Portanto, sejamos puros e santos em toda a nossa maneira de ser, pois o Senhor não se deixa escarnecer. Amém e amém. Glórias a Deus.